Shalom, shalom, boa tarde. 25 de Kislev, 5.783. Primeiro dia de Hanukkah, 19 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e a leitura diária. Estamos hoje no segundo dia para o Shabat. Estamos no segundo dia da semana. E, portanto, estamos na nossa segunda aliá, segunda leitura da nossa Parashá da semana. E a nossa Parashá da semana é Miketze, que nós estamos aí dentro do capítulo 41 de Bereshit, Gênesis, né? Miketze, que significa ao fim ou ao final, né? Falando exatamente sobre a questão de o final do exílio, o início de um novo momento, trazendo para nós a visão que está dentro do livro do profeta Daniel, lá no capítulo 12, verso 3, que nos fala sobre o fim dos dias, onde começamos a aprender aí sobre a questão, né, de vermos dentro do aramaico e do grego, né, as palavras, aliás, do aramaico e do hebraico, né, apesar das palavras estarem falando o mesmo significado, dias, porém, nós temos aí dentro do aramaico, né, o dia sendo escrito com Yomin, né, com o Nun, Sofi, o Nun no final, a letra N de navio no final da palavra, né, que é idêntica à palavra grega, Yamin, né, também com Nun no final. E nesse sentido, nós vimos aí na introdução da nossa Parashá Miketze, né, que segundo o Zohar, o livro do esplendor, há uma conexão direta, sem sombra de dúvidas, com o significado, né, destas palavras, né, com referência a dias, né, nos falando sobre direita, né, que significa direita, né, nesse sentido, os sábios do Zohar, o livro do esplendor, nos fala exatamente sobre a questão dos dias finais, da direita e da esquerda, né? Lembrando que o Zohar traz para nós a visão mais profunda e elevada do significado direita e esquerda. Direita nos leva exatamente a questão de santidade, portanto, uma questão espiritual mais elevada, conectada com a bondade, e a esquerda ela está conectada exatamente com o mal, aquilo que é ruim, péssimo, né? São trevas e etc. e tal, né? E com a questão dessa conexão com o profeta Daniel, o fim dos dias, traz para nós, sem sombra de dúvidas, que a esquerda, o mal, será completamente eliminada nos dias da redenção final com o Mashiach, e a direita também terá o seu final, mas com uma grande diferença, né? A direita que está conectada à destra de Hashem, e isso está conectado à bondade, à santidade de Deus, né? E quando fala o fim da direita nesse aspecto, nos fala que o fim é tão bom como o começo, significando que nessa configuração atual, direita e esquerda, a direita também tem o seu ponto final, mas não para ser eliminado, mas para ser mais elevado, com mais santidade, com mais bondade, com mais presença divina. Então, a Parashá Miketze, ela vai trazer para nós os choques destas realidades, e nós precisamos cada vez mais, sem sombra de dúvidas, dentro ainda dessa questão. Miketze está dentro da festividade de Hanukkah, né? Então, temos muitas lições a aprendermos nessa semana, em conexão com Miketze e bem como Hanukkah, ok? A nossa prece de hoje, para o Brasil e o povo brasileiro, está no Salmo de número 8. O Salmo de número 8, ele traz para nós que Deus em toda parte
em toda parte e sente que as realizações do ser humano são dádivas de Deus, né? Então, nós somos levados a ver com mais clareza que a obra de Deus em toda parte e sentir realmente que as realizações que nós fazemos precisa ser reconhecido como uma dádiva divina, né? A quem nós devemos, de fato, dedicar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, reverência, temor e amor a Deus. Então, por isso, a prece hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, sem sombra de dúvidas, temos a parte dos detratores, os perversos, os iníquos, né? E, mais uma vez, nós temos aí a palavra, através dessa prece do Salmo número 8, que realmente estes detratores, né? Eles serão destruídos, né? Então, mas o ponto principal é para aqueles que buscam a Deus e aqueles que clamam a Deus, que realmente, na majestade de Deus, nós reconhecendo essa questão que todas as dádivas que Ele nos concede para podermos praticar o bem, praticar aquilo que é bom, praticarmos aquilo que realmente edifica e ajuda as pessoas a saírem das trevas, virem para a luz, sair do mal, vir para o bem, sair realmente de uma condenação e vir para a verdadeira salvação, porque Deus é o único Criador, o único Redentor, o único Deus, o único Salvador. Ok? Então, para o Brasil e para o nosso povo brasileiro, né, nesse momento que está chegando no seu clímax, né, ou para o bem ou para o mal, né, e é onde que nós precisamos intensificar, sem sombra de dúvidas, as nossas preces a Hashem, para que aqueles seres humanos que estão mais próximos de Deus possam realmente serem usados por Deus e eles possam reconhecer esse momento oportuno para que possam reconhecer que são dádivas que Deus está concedendo a eles para poder realizar aquilo que é bom aos olhos de Deus e aquilo que é bom ao próximo e às gerações futuras. Então a prece número 8 do Salmo diz assim, um Salmo de David. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, até do balbuciar das crianças e lactentes, crias força contra teus detratores para destruir inimigos e malévolos. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste, e me pergunto, o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste a seus pés, ovelhas e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros do céu, os peixes do oceano, e tudo que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno, nosso Deus, quão majestoso é teu nome em toda a terra. Nesse momento que nós estamos contemplando aí, em que a situação do nosso país e a situação que o povo está vivendo nesses 40 e poucos dias, né, com tantas adversidades, né, em condições psicológicas, opressão, depressão, né, momentos em que tem atravessado em questão climática, calor, frio, sol, chuva e etc. e tal. Então, realmente, os ânimos estão chegando ao seu clímax, no seu ponto máximo. Nunca na história da humanidade ouviu-se também, né,
a respeito dessa questão. Um movimento popular, mais de 40 dias, realmente buscando, apesar de cada um estar buscando do seu jeito, mas estão clamando a Deus, para que realmente o país não caia dentro de um sistema socialista comunista, né? E realmente isso daí está chegando no seu clímax. Então é um momento, mais do que nunca, em que as pessoas estejam realmente contemplando a majestade de Deus. O que tem que ser feito, Deus o fará. Esta é a visão que nós precisamos ter e esta é a visão que nós precisamos levar. Durante 40 e poucos dias, cada um esteve clamando a Deus. E esse momento, um momento decisivo, o seu clímax está chegando ao seu potencial. E a decisão tem que ser tomada. E será tomada, ou para o bem ou para o mal. Então esse é o momento em que todos nós precisamos realmente estarmos, de fato, entregando absolutamente tudo nas mãos de Deus. Tendo a certeza e a confiança que Ele, que é majestoso e o seu nome é sublime, Ele fará aquilo que é de melhor para aqueles que confiam nele, para a nossa nação e para o nosso povo. E através do nosso povo, através da nossa nação, outras tantas nações possam receber a luz divina para serem libertos das trevas, virem para a luz. Libertos de toda e qualquer idolatria e vir para o único e o verdadeiro Deus, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, único Deus, único Criador, único Redentor, o único Salvador, cujo nome sempre será majestoso. Vejam bem que nessa prece o salmista diz, né? Quando contemplo teus céus, obras de teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste. E me pergunto, o que é o ser humano para que dele te lembres? Aqui, o salmista está falando do ser humano, não da forma deturpada que outros movimentos fizeram aí, tirando totalmente do foco do salmo. Ou seja, o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o considere? Ele está falando do filho do homem mesmo. O ser humano que nasceu realmente do seu pai e da sua mãe. Está falando no singular por quê? Porque está falando sobre a raça humana, o ser humano. Por isso está falando no singular. E vejam bem que o salmista, ele traz a nossa memória dizendo ou respondendo a essas perguntas, né? Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Ou seja, se o ser humano, se nós, seres humanos, ou como um povo, se nós, como um povo, como um ser humano, se nós voltássemos completamente os nossos olhos para esta palavra do Salmo número 8, para esta prece, então nós poderíamos contemplar o que Deus tem confiado ao ser humano, o poder que ele tem confiado ao ser humano, a você, ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele deu a você, ele deu a cada ser humano o poder de transformar o mal em bem, as trevas em luz, a maldição em bênção, a morte em vida, a condenação em salvação. Se todos nós voltarmos os nossos olhos para a palavra desse Salmo 8, nós poderemos compreender o quão importante o que Deus nos confiou para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. O ser humano, ele não imagina o poder que há nele. E se ele se voltasse um pouco mais para Deus, se ele se elevasse um pouco mais para Deus, então você pode contemplar o que Deus confiou a você. Você não imagina o que Deus confiou a você. Por isso que é importante voltar-se cada vez mais para Deus e a sua palavra. Porque
quem vai transformar este mundo é o ser humano que se volta para Deus. É você que pode transformar este mundo. É você que pode transformar, de fato, esta desgraça, maldição de um sistema maligno em bênção e salvação. Se você olhar para os céus, contemplar Deus, contemplar a majestade do nome de Deus, e você ser luz para dissipar as trevas. Deus colocou em cada ser humano o poder para transformar o mundo. E é você que é responsável para transformar ou deformar o mundo. E não adianta jogar a culpa nem em Deus e nem em quem quer que seja. O ser humano, Deus confiou nele o poder de transformar as coisas. Por isso, na sequência do Salmo está escrito, quando você vê aí o versículo de número 7, né? Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Aqui o salmista está falando que Deus colocou o ser humano. Que forma que ele colocou o ser humano? Ele colocou o ser humano para ser soberano à criação, não a Deus. Por isso que todo ser humano que se coloca igual a Deus ou acima de Deus, a sua queda é terrível. Mas diante da criação, Deus colocou o ser humano para ser soberano sobre a natureza, sobre a criação. Por isso que está no ser humano o poder de transformar o mundo para ser melhor. Por isso que depende de cada um de nós. Então tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste a seus pés, ovelhas e gados, todos eles, os animais do campo, os pássaros dos céus, os peixes do oceano e tudo que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Ao voltar-se para Deus, nós temos o poder de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ser um mundo melhor, com paz harmoniosa. É possível, porque Deus o disse. Não é porque o homem disse, é porque Deus o disse. E o Salmo de número 8, a nossa prece de hoje, contempla esta realidade. Então, portanto, não esqueça, o poder que há em ti é para transformar o que está estragado em algo muito bom, o que está defeituoso para ser aperfeiçoado, o mal em bem, as trevas em luz, a maldição em bênção, a condenação em salvação. Está em você. Baruch Hashem. Estamos no primeiro dia de Hanukkah, né? Então começamos ontem à noite o acendimento da primeira luz, das 8 luzes, né? De Hanukkah. E vamos até domingo à noite, dia 25 de dezembro, né? Vamos acender cada noite, né, as luzes de Hanukkah, ok? Dentro desse aspecto aqui, os nossos mestres trazem para nós, os nossos mestres do Chabad, trazem para nós vários ensinamentos, e entre eles nos fala exatamente que Hanukkah trazendo a festividade para dentro de casa. Então, não restam dúvidas que as sinagogas do mundo inteiro, as sinagogas judaicas, as sinagogas Bnei Noach, estão aí acendendo as luzes, começando ontem, vai até o próximo domingo, as suas 8 luzes, mas não deixam de acender as suas luzes também na casa, em suas próprias casas. E dentro desse aspecto, os nossos mestres do Chabad.org nos traz, entre tantos ensinamentos, estes. Hanukkah faz as honras da casa. Então, você vai pegar a festividade de Hanukkah e você vai trazer para dentro de casa. É a famosa rededicação que os macabeus fizeram da casa, a casa da santidade, o Beit HaMikdash, o segundo templo. Esta história aconteceu exatamente durante a existência do segundo templo. É a luz do fogo do coração, a lareira,
o lar de um povo. Hanukkah Habayit, né? Ou seja, festividade das luzes em casa. É a celebração de instalar-se numa casa nova, uma acolhida calorosa do tipo sagrado. É como se, com cada mudança para uma casa nova, nós celebrássemos um Hanukkah em miniatura, pois cada lar é a manifestação do templo sagrado em nossos tempos, em nossa própria vida. Assim, nossas quatro paredes clamam por um Hanukkah, uma dedicação, uma festa da luz ou uma rededicação, o acendimento de um fogo que aquece e santifica o nosso espaço, o nosso ser, o nosso interior. Por isso, a luz a cada noite, a sua iluminação de Hanukkah na casa é nada menos que a iluminação do seu ser interior, do nosso ser interior. Pois o ser com suas escadarias secretas, suas janelas de observação, é uma casa com muitos andares, é a morada da alma. Então aqui, a Hanukkah em casa, ela traz tanto do âmbito físico, casa, materialmente falando, a sua casa, a sua habitação, mas fala da sua casa interior. O nosso corpo são as paredes da nossa casa, da nossa alma. Os nossos olhos são as janelas que tudo vê. Entendeu? Então, por isso, essa iluminação do nosso ser interior, aqui durante esses 8 dias, nós traremos uma reflexão diária sobre isso, falando no campo físico da casa, uma casa comum, que tem desde o seu porão até o seu telhado superior, certo? Em conexão com a nossa vida, a nossa alma e o nosso corpo. A nossa alma, a vida interior, o nosso corpo, as paredes, o nosso habitat, a nossa casa. Então, nossa tarefa nessas 8 noites é rededicar o templo, o nosso templo interior. E por isso, cada noite vai iluminar um novo aspecto do nosso ser, acendendo uma nova alcova de nossa casa de santidade interior. Embora a mitzvah de Hanukkah seja divulgar o milagre da menorá, há também algo vital por termos uma conexão pessoal com cada mitzvah que cumprimos. As meditações a seguir são baseadas nas experiências e conexões, né, de nossos sábios, de pessoas, de homens judeus, mulheres judias, no seu dia a dia aqui, né? E aqui nós temos uma experiência que é falada por Chaya Kaplan Lester, né? Dentro do movimento Chabad. Então, essa é uma reflexão trazida por Chaya Kaplan Lester, ok? Então, essa primeira noite, esse primeiro dia, lembrando que o dia judaico é do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então, ao pôr do sol de ontem, nós entramos na primeira noite de Hanukkah, que vai até o pôr do sol de hoje. Estamos na primeira noite, primeiro dia de Hanukkah. Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, segunda noite, segundo dia de Hanukkah, e assim sucessivamente. No dia 25 de dezembro, ao pôr do sol, domingo, nós vamos entrar no 8º dia de Hanukkah, que vai até o pôr do sol do dia 26, segunda-feira. Então é a 8ª noite de Hanukkah e o 8º dia de Hanukkah, ok? Então, para essa primeira noite, primeiro dia de Hanukkah, a mensagem diz assim: dedicada à escuridão, o porão. Antes de acender a primeira vela, fique quieta por um momento na completa escuridão e deixe que ela seja de fato completa, sem necessidade de nada, nenhuma distração para a vista,
Simplesmente sinta ser calmo, que está ali esperando pacientemente que você perceba, desligue a televisão, o celular, os meios tecnológicos, se desligue de tudo e desligue também a sua visão das coisas seculares que estão lá fora. Esteja calmo e sinta o santuário que está dentro de você, o santuário do seu interior. De pé no porão em si mesma, com uma vela apagada na mão, no escuro, descubra um ser mais profundo do que com a luz. Esta noite dedicada à escuridão interior, ao desconhecido, recantos indizíveis da sua alma, é a escuridão que nos mantém procurando um oponente válido, provocando nosso caminho a maiores conquistas que estão diante de nós. Os nossos pensamentos, as mais e maiores profundidades. É como se fossem os aspectos ainda não iluminados do nosso interior, não respondidos, de um ser não desvendado. A paisagem de sonhos e pesadelos, verdades, temores trágicos. Dedico esta noite a toda a questão que temos buscado, a toda a confusão que tem te humilhado, a todo desafio que você venceu, a excitação dos seus segredos. À medida que essa vela lança uma sombra, seu ser num contorno escuro, íntegro, e dedico a escuridão com a luz. A primeira noite é para o porão escuro do inverno, que ilumina uma percepção mais profunda. É a busca do seu eu verdadeiro, do seu eu essencial, que muitas vezes está escondido lá no escuro do porão da sua alma. E você ainda não o descobriu. Ou você ainda não deu o seu devido valor para o seu eu essencial. Então, nesses 8 dias, vamos trazer esse eu essencial à superfície. Hoje, começamos com o porão. Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós teremos pela frente realmente a questão da escadaria, que é dedicada à ascensão, saindo do porão, subindo as escadas, né? A escadaria para a ascensão, saindo do porão, saindo da escuridão. Baruch Hashem. Então amanhã nós vamos trazer esta mensagem aí, ok? Hoje nós estamos no nosso segundo dia da nossa semana, segundo dia para o Shabat, segundo dia da nossa aliá, da nossa leitura. Então nós estamos aí na história de Iosif, né? Que ele vai interpretar os sonhos do faraó. Vimos aí então os sonhos do faraó, bem como nenhum dos seus sábios, encantadores, místicos, feiticeiros, magos e prognosticadores e etc. e tal, não conseguiram decifrar o sonho do faraó. Foi nesse momento que o copeiro do rei lembrou-se de José, que interpretou o seu sonho e o sonho do padeiro. Então ele disse ao faraó que enquanto estava lá no presídio, estava lá no calabouço, então o jovem hebreu interpretou o seu sonho e o sonho do padeiro. Então o faraó manda que Iosif seja levado à sua presença. Então hoje nós estamos no capítulo 4, aliás, no capítulo 41 de Gênesis, né, no versos 15 até o verso 38 da nossa segunda aliá. Então o faraó manda que realmente José seja levado à sua presença, e então ali diante do faraó, José
né, está diante do faraó, e o faraó então fala que ele teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar os seus sonhos, né, e que ele ouviu uma notícia de que realmente Iosif é que sabe interpretar sonhos. Então Iosif simplesmente respondeu ao faraó, né? O verso 16: a sabedoria para interpretar sonhos não vem de mim. Deus pode colocar em minha boca uma resposta que satisfaz ao faraó. Os nossos mestres, né, para começarmos a questão aí, para que ninguém comece a viajar nos seus sonhos, né, os nossos mestres falam que sonhos são vaidade. Você não pode colocar isso na balança. São vaidades. E aperceba-se da resposta de Iosif. Uma coisa que você precisa ter conexão é na resposta de José. Para você não ficar viajando na maionese, não escorregar no sabão e não ter problema de um perigo de fraturar o crânio. Um acidente grave. Entendeu? José disse ao faraó: a sabedoria para interpretar sonhos não vem de mim. Primeira coisa, interpretar sonhos não vem de homem nenhum. Ponto. Nenhum homem tem o poder de interpretar sonhos. É o que José deixa bem claro. Ok? Dentro da sabedoria judaica existe algumas explicações que pode ser, não significa que seja, se é que você entende. Mas quem está atrás de sonho, geralmente viaja na maionese, escorrega no sabão e pode sofrer um acidente grave. Cuidado com isso daí. Muito cuidado com isso daí. Na sequência, Iosif deixa bem claro: Deus pode colocar, ou seja, em minha boca, uma resposta que satisfaça o faraó. Ou seja, Iosif está dizendo aqui, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ele me dá palavras para falar. Agora, se ele não quiser, não tem como. Não tem como. Ponto final. Então, por isso, né, o princípio aqui é exatamente para que alguém não venha dar margens aos seus sonhos e começa a ter viagens intergaláxias, né? E depois vai se apresentar aí como um ET, né? E aí fica complicado as coisas. Então, cuidado com isso daí. Então, o faraó relatou a José os seus sonhos, né? Ele falou do primeiro sonho, as vacas gordas, as vacas magérrimas, né? Que acabaram comendo as vacas gordas. Depois falou realmente das 7 espigas, né? Muito bem viçosas, boas. E depois as 7 espigas que cresceram logo em seguida atrás delas, magras, né, murchas, e acabaram devorando as 7 espigas viçosas, né? Então, eu contei os meus sonhos a todos os meus magos, disse o faraó, mas nenhum deles pôde interpretá-los de maneira satisfatória. Então, nesse momento, Iosif diz ao faraó, né, na sequência, verso 25 do capítulo 41, os 2 sonhos do faraó têm um único significado. Deus contou ao faraó o que ele está planejando fazer. As 7 boas vacas são 7 anos bons e os 7 espigas boas são os mesmos 7 anos. Isto é um só sonho. As 7 vagas macilentas, ruins, que subiram após as primeiras, são também 7 anos. As 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento, serão 7 anos de fome. E então, é assim como contei ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. 7 anos estão chegando, durante os quais haverá uma grande abundância de alimento em todo o Egito. O significado do ato de engolir é que esses serão seguidos por 7 anos de fome. Ou seja, o que José estava dizendo aqui, que as vacas gordas e as vacas magras estavam juntas porque os fatos acontecerão sucessivamente, sem intervalo. 7 anos de abundância, 7 anos de fome.
Então, eles estarão coabitando praticamente no mesmo tempo, no mesmo espaço, ok? E isso significa que que o Egito será, quando chegar os 7 anos de fome, que toda a fartura que o Egito viveu não será lembrado, porque a fome, a seca, ela será tão intensa, que o sofrimento trazido fará com que as pessoas nem lembrem que houve um tempo de abundância, de fartura, né? Devido à terrível fome que vem vindo pela frente. Então, o fato de não ser reconhecível se as vacas magras engoliram as gordas, significa que a fome subsequente será tão terrível que não haverá mais de reconhecer se houve alguma vez fartura na terra. É o versículo 31. Então, no versículo 32, Iosef diz, com relação à repetição do sonho do faraó, isso ocorreu porque o assunto já está pronto diante de Deus. Ele vai executar a qualquer momento. Já está pronto, já está definido. Não tem como mudar isto. Não tem como mudar isto. 7 anos de abundância, 7 anos de escassez terrível. Não tem como mudar isso. Deus concretizará muito em breve o que ele já planejou e o que já está pronto diante do trono de Deus. A partir do versículo 33, Iosef, ele vem aconselhar o faraó. Quando ele vem aconselhar o faraó, vamos recordar um pouquinho que o copeiro do faraó disse para ele, aquele jovem hebreu, ele interpretou corretamente os nossos sonhos. Quando ele diz aquele escravo hebreu, ele estava exatamente trazendo à baila para o faraó que ele não era digno de ocupar um cargo no governo, porque ele era escravo. E a lei egípcia, ela não permitia com que um escravo pudesse exercer um cargo público no Egito. E, obviamente, o copeiro estava com medo de perder a sua função também. De ser ali o braço direito do rei, estar servindo ao rei, estar direto em contato pessoal com o faraó. E ele sabia do poder de Iosef. Por isso ele fez questão de frisar o escravo hebreu, aquele jovem hebreu. Quando ele diz jovem hebreu, ele estava já trazendo a mensagem subliminar. Só de falar hebreu já significava o escravo hebreu. Entendeu? Porque José foi vendido como escravo. Todos conheciam José da casa de Potifar como escravo. Entendeu? Então, o copeiro queria tirar o foco de que José pudesse ocupar um cargo importante dentro do governo do faraó. Mas vejam bem, José, o hebreu, chamado de escravo, acaba de sair da prisão. Vejam bem que esse verdadeiramente era inocente. A história comprova, a Torá comprova, os escritos comprovam. Era um verdadeiro inocente. E quando ele sai da prisão, ele vai e interpreta o sonho do faraó. Diante do faraó e de toda a sua corte. O seu Supremo Tribunal Federal, o seu Superior Tribunal de Justiça, a sua corte de sacerdotes, o seu secretariado todo, os seus ministros. Ou seja, não faltava aquele monte de ministérios ali ao lado do faraó. E diante de todos, o jovem hebreu, o escravo hebreu, ele simplesmente interpreta o sonho e na sequência ele passa a aconselhar o faraó.
Ele não está nem aí para a sua Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça do Faraó, os seus ministros, seus conselheiros, os seus prognosticadores, feiticeiros, seus sacerdotes e companhia limitada. Ele vem dar o recado completo de Deus. Ponto. E aí ele começa a aconselhar o Faraó. E aí então o verso 33 em diante diz: agora o Faraó deve procurar uma pessoa sensata e sábia e nomeá-la administrador sobre toda a terra do Egito. Nomear uma pessoa sensata e sábia para ser administrador tinha que ser uma pessoa honesta, não podia ser uma pessoa corrupta. Tinha que ser uma pessoa honesta, que não pensa em encher os seus bolsos, mas que pensa na coletividade, o bem-estar de todos. Assim como também o faraó deve apontar funcionários sobre a terra e preparar a terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Quando eles coletem comida, que eles coletem comida durante 7 anos bons que se aproximam, e que eles armazenem os grãos sob controle do faraó. O alimento será mantido nas cidades sob guarda. O alimento guardado pode então ser retido com uma reserva para a terra quando os 7 anos de fome vierem ao Egito, e assim a terra não será destruída pela fome. Então, Iosif, ele dá o conselho, ele dá a interpretação e o conselho completo. Iosif, ele vem com o planejamento pronto, dado por Deus a ele, e ele repassa isso para frente. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, que o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, é importante para que nós possamos compreender os planos de Deus, para que nós possamos compreender qual é a nossa tarefa suprema e manter o foco nisso. E levarmos o conselho e levarmos o conhecimento do plano de Deus sempre avante, sempre em frente, para que a terra seja transformada na moradia de Deus. Então, Iosif é um exemplo para nós que nós precisamos manter o foco naquilo que Deus nos dá. José, ele poderia falar para o faraó: faraó, tudo isso está acontecendo de ruim, vai acontecer de ruim, por causa da sua idolatria, por causa dos seus deuses, por causa das suas iniquidades, libertinagens, e por aí afora vai. Mas José não fez isso. José, o fim do seu exílio, da prisão, é para sair do porão, da escuridão, para vir à sala da casa, trazer luz, iluminar, e através das suas janelas, iluminar para fora de casa. O brilho não pode ficar somente dentro da casa. O brilho, ele tem que sair de dentro da casa. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, se a luz que é em ti ficar somente dentro da tua casa, se ela não sair para a rua, para a sua vizinhança, para a sua cidade, e assim sucessivamente, alcançando o seu país e até os confins do mundo, você não está cumprindo com a sua tarefa. Então é trazer a luz. José, ele tinha, por assim dizer, milhares de acusações para falar contra o faraó e contra todo o Egito. Ali era, de fato, a origem de tudo que é idolatria, libertinagem, magias e por aí afora vai. Mas Iosif não se deteve nisto. Por quê?
Porque vimos aqui a mensagem da introdução da nossa Parashá Miketze. A esquerda, o mal, ela tem o seu fim declarado. Eu não preciso me preocupar com isso. O seu fim é nítido. A sua maldade já está, o seu fim, sentenciado. Ponto. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em cumprir a minha tarefa. Você precisa se preocupar em cumprir a sua tarefa. Iosif saiu do porão. Iosif saiu da prisão. Iosif saiu da escravidão do seu ego, do seu eu. Quando ele sai dali, é porque está completa a obra de Deus na vida de Iosif, para que ele possa se tornar em breve o líder do seu povo. E antes dele se tornar o líder do seu povo, ele vai se tornar o líder do Egito, que significa nações, povos. E para nós, Benei Noach, Deus está confiando isto. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós precisamos ir lá, no meio do povo, para arrancar do seu interior, no bom sentido, fazer aflorar, florir, vir à tona, vir à superfície, fazer sair para fora do interior de cada ser humano a centelha divina que há em cada um, as faíscas da luz divina que está no porão de cada alma. E é por isso que nós precisamos seguir o exemplo de Iosif. Falar do plano de Deus para libertar as pessoas, para salvar as pessoas. E assim, ele vem, se torna o líder, que vamos ver na sequência, o líder do Egito. Depois ele torna-se o líder do seu povo, se torna o líder das nações e salva todas aquelas gerações daqueles dias. E automaticamente ele salvando aquela geração, ele salvou gerações futuras, não somente do seu povo, mas gerações futuras de todas as nações. Por isso você e eu estamos aqui. Então, quando o faraó, ele contempla tudo que Iosif disse, então o versículo 37 diz que o faraó assim se expressou. Um plano excelente. Um plano excelente. E no versículo 38, finalizando a nossa aliá, então o faraó disse a todos os seus conselheiros, a todos os seus tribunais: se tentarmos, poderemos, porventura, encontrar uma outra pessoa que tenha em si o Espírito de Deus como este homem? Quando o faraó, ele fala realmente nessa questão aqui, o Espírito de Deus, ele não estava se referindo a nenhuma das suas divindades. Ele estava se referindo única e exclusivamente ao Deus do hebreu Iosif. Nesse momento, o faraó simplesmente ele está reconhecendo que somente o Deus de José é real e verdadeiro. E José não disse uma única vírgula de acusação contra o faraó e os seus. Só falou do plano de Deus. E esta luz brilhou na mente perversa do faraó, brilhou na alma obscura do faraó e fez ele professar com seus próprios lábios que não há Deus como o Deus
de Yosef, o hebreu. Entendeu? É isso que as pessoas precisam ver em cada um de nós. O Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus da Torá, e levarmos esse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica cada momento do nosso viver. Dentro desse escopo, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala que, do mesmo modo, quando estamos tentados a pensar que podemos ter sucesso sem trabalho duro, devemos reconhecer que tais ideias vêm do nosso lado não tão divino, a nossa alma animal, o nosso lado esquerdo, a nossa alma animal que está conectada com Yetzer Hará, a má inclinação. Igualmente, qualquer coisa que recebemos gratuitamente, né, isto é deficiente e não perdurará. Então, nessa mensagem que nós recebemos, né, é exatamente para aperfeiçoar que nós não podemos, em hipótese nenhuma, ficarmos limitados à hipocrisia dos nossos sonhos, mas irmos para a realidade constante, firme, e não para a inconstância e a fragilidade dos sonhos. A não ser que, entre aspas, nós tomemos posse dos sonhos de Deus, para, por assim dizer. Então, os sonhos de Deus, eles são reais, constantes, firmes, porque eles acontecem, aconteceram e acontecerão. Aí é diferente. Numa linguagem humana, para nós entendermos que quando nós tomamos posse dos sonhos de Deus, que são, na realidade, os projetos de Deus, então nós vamos deixar para trás toda a hipocrisia de sonhos, invenções, imaginações, e nós vamos ficar focados na nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dentro desse contexto, né, a conexão entre o exílio e os sonhos ensina-nos que, apesar de nossas ações, às vezes, parecerem hipocrisias, o mais consistente possível, não desistindo por causa de alguns erros momentâneos. Então, aqui nesse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele está dizendo que o exílio e os sonhos são hipocrisias, no sentido de que são vaidades, passageiros. Então, assim como o judeu, ele não fica dominado pelo exílio, porque ele sabe que é momentâneo, ele não é eterno, ele sabe que tem um momento certo de retornar à terra prometida. Assim também são os sonhos. Eles são hipocrisias, vaidades, passageiros. São como a palha no vento. Mas quando, entre aspas, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, eles são constantes e firmes. Então, na nossa jornada, nós temos, e não podemos negar isso, nós temos os nossos momentos de fragilidades, de erros. Nós temos os nossos momentos, entre aspas, das hipocrisias dos nossos sonhos. E muitas vezes nós acabamos navegando aí na maionese, escorregando no sabão, etc. e tal. Entendeu? Mas é para que nós compreendamos o quanto que nós precisamos nos apegarmos cada vez mais em Deus e realmente nos seus projetos, ok? E não perdemos o foco da nossa tarefa suprema. Então, os efeitos dos atos equivocados perduram apenas até que reparamos os seus danos, enquanto os das boas ações, eles duram para sempre. Então, aqui o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala exatamente isso, ó, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos, né, a inconstância dos nossos sonhos, né, são
danos que nós provocamos no nosso dia a dia. Quando nós reparamos isto, né, estas coisas, né, é para que nós possamos nos fixar cada vez mais no quê? As boas ações segundo a vontade divina são elas que duram para sempre. Então, mesmo que nós falhamos, nós não podemos ficar bitolados no erro, atolados no erro, patinando no erro. Mas nós precisamos sair dele e nós precisamos ir para constâncias das boas ações, porque elas duram para sempre. E se nós permanecermos nas boas ações, nós vamos seguindo em frente. Não ficamos ali atrás patinando, atolados, mas nós vamos seguindo em frente. Nós vamos aprendendo com as falhas, né, o quanto que nós precisamos de Deus, o quanto que nós precisamos confiar em Deus e o quanto que nós precisamos realmente assumir os projetos de Deus para torná-los reais. E a tarefa suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E é por isso que as nossas boas ações duram para sempre. Por isso, as boas ações de Iosif permanecem até os dias de hoje, porque gerações foram salvas através não dele ficar mais prisioneiro dos seus sonhos, não ficar prisioneiros da sua vaidade, da sua própria hipocrisia. Mas a partir do momento que ele aprendeu a lição e ele foi para o projeto de Deus completamente, então ele pôde sair do porão, ele pôde sair do calabouço e pôde trazer luz para o faraó, o ímpio, perverso faraó, toda a sua corte, todo o seu povo, para todas as nações e principalmente também para o seu povo, a sua casa. Por isso, faça da sua casa interior, Hanukkah, uma casa que brilha, que tem luz divina e através das suas janelas venha transparecer realmente a luz de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, próximo à sua rua, aos seus vizinhos, à sua cidade, ao seu estado, ao seu país e às nações. Porque Deus confiou a você esse maravilhoso projeto, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, onde Hanukkah será uma festa eterna. Até amanhã. Shalom, shalom.